Boa tarde, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? Gostaria de compartilhar uma palavra com você. Nós estamos em um período que nós chamamos de quarentena devido ao Covid-19 e a palavra que eu gostaria de trazer era sobre Jesus. Jesus teve uma quarentena? Vamos analisar então o que a Bíblia diz a respeito da quarentena de Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, o capítulo de número 4. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. O capítulo é o de número 4. A palavra de Deus diz: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se dele, disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Meus irmãos, nós acabamos de ler o texto e o texto da palavra de Deus nos diz que Jesus, após o seu batismo, após a confirmação do céu, conforme descreve o evangelista Mateus, veio uma voz e diz: esse é o meu filho amado a quem me comprazo. Pedro também descreve isso em seu livro. Logo após o seu batismo, então, Jesus é levado ao deserto pelo Espírito, para ser tentado. E conforme nós lemos Mateus, o capítulo de número 4, verso de número 2, Jesus ficou uma quarentena no deserto. 40 dias e 40 noites em jejum e teve fome. Vamos então fazer uma comparação com a quarentena de Jesus e a nossa. A nossa quarentena, nós devemos ficar isolados das pessoas, o máximo possível. Nós devemos evitar porque a doença está nos assolando. Nós devemos ficar isolados porque nós corremos riscos de contrair a doença, principalmente aqueles que possuem alguma doença, já como o caso do diabético, cardiopata e entre outros. E nós devemos, então, tomar cuidado também com os idosos e crianças. Porém, na nossa quarentena, irmãos, nós ficamos em nossas casas. Nós temos acesso à internet, temos o nosso ar-condicionado ligado, temos a nossa cama e a nossa televisão. Temos os nossos livros a quem temos acesso, temos o nosso café, temos o pão. Mas a quarentena do Filho de Deus foi diferente da nossa quarentena. Jesus, sendo Filho de Deus, foi então levado pelo Espírito Santo ao deserto. Não tinha comida, não tinha água, não tinha cama, não tinha ventilador. À tarde o calor era escaldante e a noite era fria, como é o clima do deserto. Nós temos que enfrentar uma doença. Jesus teve que enfrentar o causador de todas as doenças, o pecado. Jesus teve que enfrentar o diabo, o tentador, aquele que tentou desde o princípio Adão e Eva a pecar, a cair. A nossa quarentena, então, comparada com a de Jesus, se torna então um pouco mais leve, porque nós temos alimento. Se a nossa dificuldade maior, irmãos, é permanecer em casa, podendo sair, Jesus, o Filho de Deus, que poderia e pode transformar pedras em pães, também teve que ser obediente. Porque ele poderia muito bem alimentar-se, matar a sua fome. Jesus estava enfrentando o maior de todos os males, o pecado. Ele precisava vencer esses 40 dias, estar em jejum, ser tentado pelo diabo quando ainda estava com fome. Mas venceu através da palavra de Deus. Jesus então enfrenta a si mesmo. Claro, ele não é como nós, pecadores. Ele é o Filho de Deus, o santificador, o santo, o verdadeiro.
mas ele precisa ser obediente, obediente ao seu Pai e obediente até a morte de cruz. Esse mesmo Filho de Deus é obediente, por quê? Porque ele não transforma pedra em pão, como lhe sugeria o diabo. Isso não diz que ele não é o Filho de Deus, não, ao contrário, ele apenas nos mostra que ele não precisa provar para o diabo que ele é o Filho de Deus. Mas Mateus confirma isso quando, após Jesus vencer o diabo pela palavra, os anjos vêm e o adoram. A nossa quarentena é muito fácil comparado à de Jesus. Jesus então vence o pecado. Jesus vence o diabo. Jesus vence a quarentena no deserto. Ele é o Filho de Deus. E o que nós aprendemos com isso, irmãos? Nós devemos aprender a sermos obedientes como Filho de Deus. Jesus poderia ter saído de sua quarentena, ele tinha todo o poder do mundo para fazer isso. Ele poderia ter deixado o deserto. Ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. Mas ele é obediente ao Pai e ao Espírito que o conduziu ao deserto. Em momentos em que nós temos dificuldades em sermos obedientes e ficar em casa, o Filho de Deus nos ensina nessa tarde a sermos obedientes e a vencer as nossas dificuldades e tentações pela palavra, como Jesus venceu pela palavra. Pela palavra nós podemos vencer a nós mesmos, vencer os pecados, vencer o diabo. Pela palavra e somente pela palavra. Nós somos santificados através desse que venceu. E que em sua quarentena mostrou para nós que mais uma vez ele triunfou sobre o diabo, sobre o pecado e sobre o que causou todas as doenças. A salvação para a humanidade. O Filho de Deus, Jesus Cristo, o Salvador de todos nós, o Salvador do mundo, o Salvador dos seus, tem para nós uma mensagem que é: nem só de pão vive o homem. Vença a quarentena pela palavra de Deus. Vença suas dificuldades pela palavra de Deus. Vença o diabo pela palavra de Deus. E com toda certeza, você, hoje, talvez em sua casa, talvez com seu ar ligado, não tem dificuldade como Jesus teve. Mas ele venceu e nele nós vencemos. Nele, por ele e para ele. A graça e paz, palavra eficaz para a sua vida.